E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Gustavo, sou analista do TRF da 4ª Região e hoje nós vamos resolver algumas questões de direito administrativo e constitucional do último concurso público da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e também ativar as notificações para que você me incentive a produzir mais vídeos assim como esse. E sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos ver aqui as noções de direito administrativo e constitucional que caiu no concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Beleza? Aí, ó, Polícia Militar do Estado do Tocantins 2021. Meu Instagram, beleza? Não se esqueça de seguir. E aqui no canal não se esqueça de dar aquela força também, deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. Pessoal, questão 36. Suponha que policiais militares do estado de Tocantins, de um mesmo batalhão, tenham criado determinada associação civil. Nessa situação, se a finalidade for objeto de questionamento, a associação poderá, letra A, ter suas atividades suspensas por ato do governador do estado, letra B, ser compulsoriamente dissolvida por ato do comandante-geral da Polícia Militar, letra C, ter suas atividades suspensas se houver trânsito em julgado de decisão judicial, letra D, ser compulsoriamente dissolvida somente por decisão judicial e letra E, ter suas atividades suspensas por ato do comandante do batalhão. Galera, essa questão aqui ela vai estar errada. Por quê? Porque não é o governador do estado que vai decidir alguma coisa a respeito dessa associação civil. Sempre quem vai fazer isso é o juiz, beleza? Para que essa decisão seja definitiva, ela tem que ter transitado em julgado, ou seja, é aquela decisão final que não cabe mais recurso. E antes disso, para suspender simplesmente, pode ser uma decisão ali, uma decisão interlocutória que não é a decisão final, beleza? Então, a letra A está errada porque fala que é o governador, a letra B também está errada porque fala que é o comandante-geral da polícia, a letra C, ela também está errada porque ela fala que serão suspensas, né? Só que a suspensão não precisa ser pela decisão transitada em julgado. E a letra D fala ser compulsoriamente dissolvida, que é a penalidade mais forte, que fala assim somente por decisão judicial. Está errado porque precisa transitar em julgado. E a letra E está errada porque atribui essa competência ao comandante do batalhão, beleza? Então, acaba que a mais correta aqui, ó, que não tem erro, é a D. Por quê? Porque ele falou assim, somente por decisão judicial. Tudo bem, né? Ele não falou se a decisão judicial é transitada em julgado ou se não é. Então, tá certo ela, porque ele não excluiu a hipótese de não ser por uma decisão transitada em julgado. Então, o gabarito aqui é a letra D. As observações, a primeira lá é que, de acordo com o artigo 142, inciso 4º da Constituição Federal, é proibida a sindicalização e a greve aos militares. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, os militares eles podem se associar, mas não podem quer dizer, pode ter associação, só que ela não pode ser para fins ilícitos, né? Então tem que ser para finalidades lícitas e é vedada de caráter paramilitar, que são aquelas milícias, beleza? Então só recapitulando o tópico 1, o militar ele pode se associar, o que ele não pode fazer é se sindicalizar e entrar em greve. E de acordo com o artigo 5º, inciso 17 aqui da Constituição Federal, inciso 19, na verdade, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, então ambas têm que ser por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, que é o que? Compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado. Então a conclusão é que a associação ela será suspensa por decisão judicial e ela será dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. A próxima assertiva é a questão 37, ela fala a característica do ato administrativo em que o ato tão logo praticado possa ser imediatamente executado e seu objeto imediatamente alcançado essa assertiva é a letra C, galera, porque a letra C é uma característica do ato administrativo que diz que ele não precisa da autorização do judiciário para agir, beleza? O ato administrativo ele vai ter 3 atributos ou características que é lembrado por meio do mnemônico
empate. Letra P, a presunção de legitimidade ou veracidade. Então, presume-se que os atos do agente público são legais e verdadeiros, afinal de contas, é uma pessoa investida em cargo público, então a gente presume que ela tem boa fé. A auto-executoriedade é essa atuação imediata, ou seja, não depende da autorização do Poder Judiciário. A tipicidade é um ato típico, ou seja, já previsto em lei. Essa aqui é uma ideia, uma conceituação de Maria Silva Zanella de Pietro. E a imperatividade é imposição independente da vontade do particular. Cuidado para não confundir, olha aqui a nossa observação, porque a discricionariedade, como trouxe a questão, e a coercibilidade, como também trouxe a questão, não são atributos do ato administrativo, mas sim do poder de polícia, que tem lá o CAD como atributos, que é coercibilidade, auto-executoriedade e discricionariedade. A nossa próxima questão é a 38, ela diz: considere que o governador do estado do Tocantins tenha criado por decreto, no âmbito do estado, um órgão de segurança pública diverso dos previstos na Constituição Federal. Nessa situação hipotética, a criação do órgão ocorreu, letra A, em desacordo com a CF, pois deveria ter sido realizado por lei estadual. Letra B, em desacordo com a CF, que tem um rol taxativo dos órgãos de segurança pública. Letra C, em desacordo com a CF, pois deveria ter sido realizada com alteração na Constituição Estadual. Letra D, de acordo com a CF, caso o ato tenha sido ratificado pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. E letra E, de acordo com a CF, independentemente de qualquer ato posterior. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a Constituição Federal ela só vai ser alterada por emenda à Constituição, beleza? Fora isso, é a revisão constitucional, que é depois de 5 anos da sua criação, mas não vem ao caso, a gente está falando da emenda propriamente dita, que é um documento ali do processo legislativo, um procedimento, na verdade, do processo legislativo que tem o mesmo status de Constituição. Ora, eu não vou alterar a Constituição por uma lei inferior, tampouco por um decreto administrativo. Então, quando fala que está em acordo com a CF, a questão ela já está errada. Então, a gente já desconsidera a letra D e a letra E. E aí a letra A vai lá e fala que tem que ser por lei estadual. Errado, galera. Não é por lei estadual, é emenda à Constituição. A letra B fala em desacordo com a CF porque tem um rol taxativo dos órgãos da segurança pública. Pode ser. E a letra C fala em desacordo com a CF, pois deveria ter sido realizada com alteração na Constituição Estadual. Bom, galera, acredito que o gabarito é a letra B. Por quê? Porque a Constituição Federal ela tem um órgão taxativo, um rol taxativo, na verdade. O que significa isso? Que a Constituição do Estado não pode criar um órgão novo da segurança pública. E a Constituição do Estado só pode trazer um órgão novo se antes ele tivesse sido previsto primeiro na Constituição Federal. Beleza? Então, olha as nossas observações. A alteração da Constituição ocorre por emenda à Constituição e não por decreto. E o rol previsto na Constituição Federal ele é taxativo. Logo, as alterações na Constituição do Estado não pode trazer órgão diverso, é o entendimento do STF, aí no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2575 de 2020. E a nossa última questão 39, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado do Tocantins prevê de forma expressa que cabe à Polícia Militar. Letra A garantia do poder de polícia dos poderes de Estado. E letra B, orientação das guardas municipais onde houver. Letra C, instrução das guardas municipais onde houver. Letra D, preservação da ordem pública. Letra E, Polícia Judiciária Militar. Eu acredito que seja a letra D, porque está prevista nas duas, olha só. Letra D, porque está prevista na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 5º. Vamos ler o artigo, ó. Tem um esquema aqui, primeiro, ó, PM, Polícia Ostensiva e preservar a ordem pública. E o artigo diz: as polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aí depois continua: os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Bom, então a polícia militar, a polícia ostensiva e preservar a ordem pública. Aí aqui já ajuda a gente a matar a assertiva. E lá na Constituição do Estado do Tocantins diz que a polícia militar também é ostensiva e vai preservar a ordem pública. Está no artigo 117, vamos ler? A Polícia Militar é instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, competindo-lhe entre as outras as seguintes atividades.
Primeiro, o policiamento ostensivo de segurança e segundo, a preservação de ordem pública. Beleza, galera? Ainda tem mais uma, a questão 40. O princípio administrativo que tem como dois de seus fundamentos a adequação. O meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado, desejado, e a exigibilidade. A conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público. É o princípio da letra A, proporcionalidade, letra B, razoabilidade, letra C, autotutela, letra D, precaução e letra E, moralidade, galera. Olha só, moralidade não é porque é aquela ideia, de boa fé, honestidade, tá bom? Uma conduta reta, com boa moral. Então não é. Precaução também não, porque é um princípio lá do direito ambiental, que é o princípio da precaução, para prevenir que determinados atos aconteçam, que causem danos à natureza, como por exemplo, por que as empresas têm que buscar uma licença junto aos órgãos competentes, para que ela exerça uma atividade ali que polua menos, etc. É o princípio da precaução. A autotutela também não é, porque a autotutela é quando a gente tem essa ideia que a administração pode agir de ofício para anular os seus atos ou revogá-los. Agir de ofício sem ser provocada. E aí o que acontece aqui, galera? A gente fica entre a proporcionalidade e a razoabilidade. A proporcionalidade, a gente tem as palavras-chave, que é adequação e necessidade, que está mais aqui, adequação e exigibilidade, que a gente fala dessa necessidade. E a razoabilidade, tá mais aqui, na verdade, minto. A razoabilidade traz essa ideia pra gente de adequação e necessidade. A proporcionalidade, ela está dentro da razoabilidade e traz essa ideia de ponderação entre meios e fins. Então, razoabilidade, palavras-chave, necessidade e adequação. Proporcionalidade, palavras-chave, ponderação entre meios e fins. Lembrando que a proporcionalidade está dentro da razoabilidade. A ideia que nós temos desses dois aqui, juntos, a gente estuda ele, na verdade, juntos, esses dois princípios. É que a administração pública tem que ter uma atuação justa, uma atuação equilibrada. Ela tem que agir só quando for necessário, tá bom? Eu acredito que o gabarito da questão seja a letra B, mas vamos ver o que ela traz pra gente. É a letra A, olha só, proporcionalidade, tá? Me equivoquei aqui no gabarito, mas tudo bem. A proporcionalidade, que traz a ideia aqui pra gente de adequação e exigibilidade. Então, na verdade, aqui a banca misturou. Acredito que não foi uma questão tão tradicional, porque misturou um pouco desses conceitos, mas fica aí o aprendizado. Gabarito letra A. Razoabilidade traz a ideia de necessidade e adequação. Exigibilidade e proporcionalidade traz a ideia de ponderação entre meios e fins. A autotutela aqui, coloquei bem explicadinho para nós. É a prerrogativa que a administração pública tem de rever os seus atos de ofício, isso é, sem que ela seja provocada. Ela pode anular os atos ilegais ou revogar os atos inconvenientes e inoportunos. E aqui o princípio da precaução, do direito ambiental, que é garantir os riscos potenciais, como por exemplo a emissão de licenças para que as empresas exerçam determinadas atividades. E a moralidade, que é a ideia de ética, boa-fé, honestidade e probidade. Beleza, galera? Então esse aqui foi nossa aula aí de direito administrativo. Se vocês tiverem sugestões daquilo que vocês querem ver aqui no canal, só deixar nos comentários que a gente grava uma aula aí bacaninha, zeradinha, para a gente poder estudar. Um abraço e até a próxima.